Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus, feliz Páscoa para todos. Primeiro dia da semana, sempre é o dia que nós celebramos a ressurreição do Senhor. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e o domingo para nós, então, nós temos esse simbolismo relevante, importante, que é o dia da vitória, o dia de adoração. E o assunto dessa lição 3 é exatamente essa temática, a verdadeira adoração. Vamos pensar sobre essa linda lição, a verdadeira adoração, com base então no Evangelho de João. Qual é o nosso texto áureo? João capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Graças a Deus. As palavras do Senhor Jesus ali no poço de Siquém, tradicionalmente conhecido como poço do pai Jacó, quando Jesus está em Samaria. Lembra que na época do Império Romano havia 3 grandes províncias, haviam mais, mas as mais conhecidas, Judeia, Samaria e Galileia. Jesus está no meio, para você entender geograficamente. Judeia no sul, Samaria em cima norte, Galileia, onde está o mar da Galileia. Hoje, o que é a Samaria hoje? Para quem não sabe, é a Cisjordânia, que os palestinos querem tanto transformar no estado. Ali é a antiga Samaria, a terra dos samaritanos. E é nesse local que o Senhor Jesus está e ele começa a dialogar com uma mulher samaritana. Para quem não sabe, os samaritanos eram uma mistura de povos pagãos que se misturaram com as tribos de Israel, as 10 tribos do norte de Israel. Dessa mistura saiu a religião samaritana. Como é que funciona a religião samaritana? Ainda tem samaritano hoje? Tem mais ou menos 1.300 samaritanos, chegou a ter 700. Eles estão em uma queda e o governo de Israel está tomando atitudes urgentes para preservar a comunidade samaritana, porque eles foram muitos samaritanos, mas eles se fecharam e começaram só a conviver entre eles. Então a população foi diminuindo devido às perseguições religiosas, no domínio também dos muçulmanos, e eles foram se restringindo. Hoje em Israel você tem 2 bairros samaritanos, basicamente, um em Tel Aviv e um lá em Nablus, basicamente na Cisjordânia. Eles têm uma religião muito radical, só acreditam no Pentateuco, não acreditam em mais nada, só ficam com os 5 primeiros livros de Moisés, e ainda fazem aqueles mesmos rituais no Monte Gerizim. Eles sobem no monte para fazer esses rituais, e como eles só casam entre si, estava havendo problemas genéticos gravíssimos entre os samaritanos. Então o governo de Israel interviu, está fazendo uma proposta para misturar um pouco até foi pedido para que mulheres que quisessem aprender a religião samaritana para casar com jovens samaritanos, e parece que algumas jovens da Ucrânia se qualificaram, se prepararam para poder resgatar e não perder a comunidade samaritana. Mas hoje, na época de Jesus, havia um grande conflito. Samaritano era considerado impuro. Os judeus não conversavam, não dialogavam com os samaritanos. Por isso que é assombroso ver o diálogo de Jesus aqui em João com a mulher samaritana. Mas hoje, depois de 2000 anos, os samaritanos são muito queridos pelos judeus. Os judeus cuidam deles com muito carinho, cuidam mesmo, porque basicamente é uma comunidade em extinção e ainda eles têm um hebraico muito arcaico. Então, o governo de Israel tem cuidado com muito zelo da comunidade samaritana, que está basicamente restrita no máximo 1.300 pessoas no máximo. Muito bem, esse é só o contexto histórico, né? Na verdade, o Senhor Jesus vai dizer isso para uma mulher samaritana, na cidade de Samaria, que era então, na época, uma província romana, mas que foi também, anteriormente, a capital do Reino do Norte de Israel por um bom período. A nossa verdade prática diz assim: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. É aquilo que Jesus falou quando o escriba, em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28, questiona Jesus: qual é o maior dos mandamentos?
e o Senhor Jesus diz para ele, o maior de todos os mandamentos, ele vai citar o Ismar, a declaração de fé judaica de Deuteronômio 6,4. Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Aí ele diz, só ele adorar, né? Adorará só ele. Mas de que maneira? De todo o seu espírito, alma, corpo, força, intelecto. Essa é a ideia da adoração, uma adoração plena de emoção, de força de trabalho, de espírito. Então a adoração que tem a ver aqui é uma adoração extremamente profunda, né? Significa viver uma total dependência na presença de Deus. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, porque nós estamos estudando o Evangelho de João nesse trimestre. João capítulo 4, versículos 5, 7, 9, 5 ao 7, né? Então 5, 6, 7, depois o 9, depois o 10, depois os 19 até o 24. Então eu quero convidar os irmãos que estão presentes para que gentilmente e reverentemente se coloquem de pé para nós lermos essas passagens do Evangelho de João. Se você quiser acompanhar comigo, se abra aí a sua Bíblia em João capítulo 4, tem na lição, mas vai ficar aí também na tela para você acompanhar comigo, tá bom? Então vamos lá. Começando com João capítulo 4, versículo 5. Vamos ler todos juntos com voz alta, tá bom? Vamos lá então. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Disse-lhe, pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, queremos te louvar e te agradecer pela leitura do Santo Evangelho, do diálogo do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Aqui o Senhor nos ensina que tem chegado essa época em que os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, abençoa cada aluno, cada irmão que está conosco, Senhor, participando da escola bíblica dominical. Que a tua boa mão esteja sobre nós e que as tuas bênçãos, copiosas bênçãos, caiam abundantemente sobre nossas vidas. Assim nós te agradecemos e com ações de graças te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, por gentileza, podeis sentar. Vamos pensar um pouquinho em João capítulo 4, versículo 24, que é o texto áureo, o texto maior, o texto principal proposto para essa lição de número 3. Deus é espírito
e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Então, o nosso textuário ele tem um contexto que inicialmente eu já trabalhei com vocês, que é o capítulo 4 do Evangelho de João, especificamente dos versículos 1 a 29, quando o Senhor Jesus, então, encontra a mulher samaritana. Então, um rápido resumo. Antes de ser a província da Samaria, nós temos o Reino Unido de Israel. Com a morte do rei Salomão, o filho dele, Roboão, vai tentar impor o mesmo estilo de governo salomônico e ocorre a ruptura. Duas tribos ficam ligadas ao sul, que é Judá e Benjamim, com capital em Jerusalém, e a casa de Davi vai governar sobre eles. E no norte, 10 tribos se unirão e formarão o reino de Israel, o reino do norte, e depois, com o tempo, eles terão uma nova capital chamada Samaria. Muito bem. O reino do norte foi destruído por volta do ano 722 a.C. por Sargão II da Assíria, que levou cativo as 10 tribos para a região da Mesopotâmia, misturando, por isso que se deu a ideia das 10 tribos perdidas de Israel. E pegou povos pagãos e transportou para Samaria. Esse povo pagão misturou com os antigos habitantes da região e surgiu, então, a religião samaritana. O reino do sul, 100 anos depois, também foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, por volta do ano 586 a.C., quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Depois eles retornaram na região, passou o período persa, o período grego, o período romano. Quando chegou o período romano, por volta do ano 66 a.C., o general Pompeu invadiu a Judéia. E aí criou-se um reino, serviu a Roma, que era o reino dos Macabeus. Mas Roma já tinha uma outra maneira de administrar. Então ela dividiu em províncias. Aí ficou Judéia, Samaria e Galiléia. Nós estamos vivenciando esse período de 2000 anos atrás, período em que Roma domina e que existem as 3 principais províncias: Judéia, Samaria e Galiléia. Nós estamos falando da província da Samaria, onde a maioria dos habitantes eram samaritanos. Em Judá eram os judeus. E na Galiléia uma mistura de judeus e gentios. Essa era então o quadro da Terra Santa na época do Senhor Jesus. E o texto áureo, ele fala: Deus é Espírito. Aqui nós temos um dos grandes pronunciamentos de João, porque ele fala isso já desde o início. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele vai falando sobre a natureza de Deus. E nessa passagem, ele vai dizer que Deus é Espírito, mas não dá para nós como descrever isso. Porque se é Espírito, como que eu vou descrever? Eu não tenho como fazer essa ideia. Mas a ideia é essa mesmo. É mostrar para nós que não é possível a mente humana, maculada pelo pecado, fazer uma imagem de Deus. Não é à toa que Deus condena o uso de imagens. Porque nós não teríamos a nossa mentalidade decaída pelo pecado, não teria capacidade de reproduzir a grandeza da divindade. Então ele vai quebrar essa percepção, embora na época do Senhor Jesus já não havia mais o problema da idolatria com o povo de Israel. O problema da idolatria em Israel foi para o Israel antigo. Basicamente, desde quando eles saem do Egito até o reino, até os 2 reinos, nós temos o problema da idolatria, de ídolos, de imagens, de cultos pagãos, etc. Mas depois que os judeus foram levados para a Babilônia, eles foram curados da idolatria. Então, quando eles retornaram para a Terra Santa, não havia mais o problema com a idolatria. Você pode observar que o Senhor Jesus chama a atenção dos judeus por serem hipócritas, por fingirem uma coisa que não eram, por colocarem mandamentos de homens, mas não por idolatria. Você não vê Jesus em nenhum momento chamando a atenção deles por idolatria, porque eles tinham sido libertos da idolatria. Então o conceito de que Deus é Espírito estava já muito presente ali. Então eles não tinham problema com cultos idolátricos ou cultos através de imagens de escultura. Deus, na verdade, então, pelo que a palavra fala, ele não tem um corpo material, né?
A sua substância não faz parte da natureza física, né? Pelo menos por esse apontamento, Deus é espírito. O nosso Deus é espírito, isso assevera que Deus não é matéria física. Porém, além disso, nós não temos maiores definições. Eu não tenho comparativo. Os comparativos são tão subjetivos quanto o próprio Deus é espírito. Quer ver? Deus é luz. Sim, mas ficou do mesmo jeito, é luz. É a verdade. Quer dizer, ainda não consigo, porque nós temos uma dificuldade. A gente gosta de mensurar. Isso faz parte da nossa natureza. A gente quer materializar, mas não é isso que a Bíblia apresenta, né? Esse termo acerca de Deus é de natureza, então, descritiva. Mais ou menos da mesma maneira das declarações Deus é luz, Deus é amor, né? São conceitos subjetivos, porque eu não consigo materializar essas percepções. Dizemos alguma coisa sobre Deus mediante o emprego desses termos. Então, Deus é espírito, Deus é luz, Deus é amor, mas eu não posso materializar esses conceitos. Deus não é trevas, mas é luz. Ele é totalmente santo, totalmente inteligente, totalmente puro, totalmente exaltado. Deus é amor. São os conceitos que eu encontro na Bíblia. Não, mas Deus não é parecido a gente, porque na criação ele fala, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Tá, a imagem ali, semelhança, não tem a ver com imagem física, mas com atributos morais, que é a questão da justiça, do amor, da santidade, etc. Então, não tem. Algumas descrições sobre Deus são meramente figurativas. Por exemplo, o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te cobrirá debaixo das tuas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Claro que Deus não é uma grande ave, mas eu consigo imaginar a proteção de uma ave dos seus filhos, assim também a proteção de Deus. Então, existem um monte de figuras metafóricas a respeito de Deus, mas não que isso seja efetivamente o real. Mesmo quando fala, a boa mão do Senhor está conosco, é uma ideia de presença de Deus, e não uma mão humana. Não é isso. Então, nós temos que ter esse bom senso, que nós não temos termos mensuráveis para descrever o que significa Deus é Espírito. Sabemos que Ele é a própria fonte do amor. 1 João, o mesmo João que escreveu o Evangelho, agora escrevendo a carta, a primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, ele diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Esse é um dos versículos que a teologia oriental, grega, trabalhou muito para explicar a doutrina da Trindade. Por quê? Se Deus é amor, quem é objeto do amor dele quando não há ainda a criação? Quando ainda ele não fez os atos criativos? Porque Deus subsiste independentemente da criação. Antes da criação, ele continua sendo amor? Sim. Quem é objeto do amor dele? Aí sim, o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a palavra Deus é amor, essencialmente tem que entender o relacionamento das três pessoas na unidade divina. Porque antes de existir qualquer coisa, já havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus é amor. E o objeto do amor, Pai em relação ao Filho, o Filho em relação ao Espírito Santo, e assim sucessivamente. É dessa maneira que a Igreja Oriental explica a doutrina da Trindade. Sua natureza se manifesta na forma de espantoso altruísmo, e por conseguinte, ele deu o seu próprio Filho. Olha só, o Pai nunca se fez carne. O Pai não se fez carne. Quem se fez carne? O Filho. O Filho se fez carne. O Espírito Santo não se fez carne. Então, o Pai criou o plano da redenção, mas quem executou o plano foi o Filho que precisou se fazer carne. O Verbo se fez carne. Morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para a nossa justificação, mas quem nos convence dessa verdade é a pessoa do Espírito Santo. É Ele que nos convence que Jesus é o Senhor, que é o Salvador da sua alma, e é só através do nome de Jesus que você é salvo. Então, o Pai faz o plano, o Filho executa o plano, mas é o Espírito Santo que nos convence dessa verdade. Então, mediante tais termos,
não pretendemos, obviamente, descrever a substância de Deus, a natureza essencial de Deus, mas tão somente queremos dizer algo a respeito dele, o que a Bíblia revela. Nós vamos ficar, então, no que a Bíblia fala. Ao dizermos que Deus é Espírito, podemos aproximar dele em Espírito e em verdade. Esse versículo repete a base do versículo anterior, que é o versículo de número 23. Quando ele fala, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Graças a Deus. Então o fato de Deus não possuir um corpo físico, subentende, sim, até mesmo requer, que ele seja adorado de maneira também não corpórea. Então, veja, óbvio, se ele está falando que ele deve ser adorado em espírito, então não vai ser através de imagem, de escultura, que você vai querer adorar a Deus, né, irmãozinho? Se ele mesmo está falando que ele é espírito, agora você vai querer fazer uma imaginha para querer adorá-lo? É muita fraqueza espiritual, né? Muita fragilidade mental entrar por esse caminho. Então, o fato de Deus não possuir o corpo físico, ele está, então, sugestionando que a gente também o adore além dessa corporeidade. O templo já não seria mais suficiente. Isso foi uma outra quebra na teologia judaica, porque o judaísmo tem um local próprio onde adora a Deus. Primeiro, o tabernáculo, que vai com a presença da arca da aliança, e dentro da arca da aliança os 10 mandamentos, o pote com o maná e a vara de Arão que floresceu. Então, a arca com os querubins significa o quê? A presença de Deus. Uma coisa importante, às vezes a pessoa fala, mas se Deus fala que não pode fazer imagem, por que ele mandou fazer os querubins e a arca? Aquilo ali, irmãos, não era para adoração. Aqui é símbolo. Você não vai ver nenhum judeu no Antigo Testamento olhando para os querubins e dizer, querubim cheio de graça, rogai por mim. Você nunca vai ouvir isso. Aliás, quem tocasse na arca era torrado. Até acho estranho essas igrejas evangélicas hoje, que põem uma arca, vai todo mundo querer tocar na arca. Isso é um absurdo, isso é uma meninice. Não podia tocar na arca, a arca ficava isolada, a arca era colocada no Santo dos Santos. Raramente se pegava a arca, raramente. E todas as vezes que tentaram usar a arca, teve tragédia. Pode observar. Então a arca não era objeto que você devia tocar, cultuar, colocar pedido de oração na arca. Isso é tudo invencionice do que nós chamamos hoje neoevangelismo. Não tem essa ideia na Bíblia. A arca é simplesmente o quê? O símbolo da presença de Deus. É só isso. Deus estava presente. Muito bem. Do tabernáculo móvel, eles fazem um tabernáculo físico, fixo, que é o templo. O templo inaugurado pelo rei Salomão em Jerusalém. Aí, aquele mesmo tabernáculo era a mesma disposição, só que agora, ao invés de ser um tabernáculo de pele, era o quê? Um templo de pedras. Então era fixo agora, ali em Jerusalém, porque Deus elegeu Jerusalém, o que os samaritanos não aceitavam. Tanto é que a mulher samaritana fala para Jesus, os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém. Nós falamos que é aqui no Poço de Jacó. Então eles estão discutindo qual é a geografia sagrada. Aliás, eu escrevi um livro sobre isso, que foi minha tese de mestrado, sobre o imaginário religioso da cidade de Jerusalém. Como que nasce um imaginário sagrado? Essa é a ideia de ter um local para adorar. Os povos pagãos eram assim também. Eles olhavam para os montes, porque o monte é o local mais alto, que está mais próximo do céu. Devia ser a habitação de Deus. Os gregos criam isso com o Monte Olimpos. Os outros povos também, pagãos, criam em montes, em montanhas, em locais elevados, porque achavam que estavam mais próximo de Deus. É o que eles chamam de umbigo, né? o contato direto com Deus. Muito bem. Assim também era o pensamento dos judeus. E Jesus quebra um paradigma. Porque o Senhor Jesus vai falar, bom, a salvação vem dos judeus. Isso tá claro, é um descendente de Abraão, está tudo certo. O próprio Cristo, né? Só que ele vai dizer o seguinte, que vai chegar o dia que não vai ser mais em Jerusalém, não vai ser no ponto. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em qualquer local. Graças a Deus. Isso é uma quebra de paradigma, porque na mentalidade judaica tinha que ser em Jerusalém.
E o grande golpe que o judaísmo toma, e só não desapareceu porque se reinventou, foi no ano 70 depois de Cristo, quando Tito, o general romano, destruiu o Santo Templo em Jerusalém. E a hora que destruiu o templo, e agora? Como é que vai fazer sacrifício? Como é que vai adorar a Deus? Não tem mais templo. Então o judaísmo teve que se reinventar, cessando todo tipo de sacrifício, passaram a fazer jejum, a dar esmola, a rezar. Mudou o judaísmo, foi obrigado a mudar. Desde o ano 70, nenhum judeu oferece mais sacrifício. Desde o ano 70. E, irmãos, o que Jesus está dizendo? Que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não ia ser mais em um local geográfico que eles adorariam. Samaria também passou, mas agora a verdadeira adoração seria do seu espírito. Espiritualmente você poderia adorar a Deus em qualquer local, em qualquer região geográfica. Não há mais barreira para adorar a Deus. Eu não preciso entrar aqui nessa igreja para adorar a Deus. Aliás, o nome de Deus é mais glorificado no meu relacionamento com a minha esposa, no seu relacionamento com os seus filhos. Na sua casa o nome de Deus é glorificado ou negado. Então não é porque eu estou num templo religioso que eu estou predisposto em uma veste de santidade que eu estou glorificando a Deus. Eu estou glorificando a Deus na maneira que eu ajo lá na rua, lá no meu emprego, lá onde eu ensino, lá onde eu convivo. Ali o nome de Deus é santificado e é glorificado. Então a perspectiva de adoração mudou totalmente, não tem mais um local. Paulo vai retomar essa tese. Paulo diz o seguinte, que caiu as barreiras da separação, que era a coisa mais comum no judaísmo. Você tem o templo, mas nesse templo só entra sacerdotes levitas. O povo não entra no templo, irmão. Eu não sei porque tem gente que acha, né, tá ouvindo ali a Bíblia, fala, aí Pedro subiu ao templo. É pátio, ele não entra no templo. Ninguém entra no templo. Dentro do templo só entram os sacerdotes levitas. No local mais sagrado do sagrado, só o sumo sacerdote, uma única vez ao ano, no dia do Yom Kippur. Então, onde o povo ficava? No pátio, ninguém entrava no templo. Tinha o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, o pátio do povo de um modo geral, tudo dividido. Quem era judeu tinha o pátio dos judeus, quem era gentil, pátio do gentil, quem era mulher, pátio das mulheres. Aí Paulo fala, mas Jesus, quando morreu na cruz, o véu do templo rasgou de alto a baixo e caiu todas as barreiras. Não tem mais pátio de judeu, não tem mais pátio de gentil, não tem mais pátio de mulher, porque Jesus unificou todos no seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Os verdadeiros adoradores de Deus. Não tem mais esses cerimoniais complexos que existia no Antigo Testamento. Então o templo já não seria mais o suficiente. Aquele templo onde a presença de Deus se fez presente. E nem o Monte Santo. Agora todos os locais são santos. Então precisamos do contato direto com o Espírito de Deus. Todos nós temos a oportunidade de termos relacionamento com Deus. Obedeça o que Jesus fez. Entra no seu quarto, fecha a porta, rasga o seu coração diante de Deus, peça para o Espírito Santo te visitar, mudar a sua alma, mudar a sua mente, a sua perspectiva, a sua visão, para Ele te dar estratégias. Então, essa é a nova adoração. Não é mais de um ritual, não é mais de uma perspectiva religiosa de obras humanas, mas é você com Deus, por meio do Espírito Santo. E através do quê? Dessa parte não corpórea do homem, que é o nosso espírito. É verdade que os hebreus, o povo judeu, eles não desenvolveram uma doutrina muito clara acerca da espiritualidade do espírito do homem. É verdade, eles não têm no Antigo Testamento uma teologia sofisticada sobre isso. Porém, nós temos passagens no Antigo Testamento que falam sobre isso. Eu vou citar aqui, por exemplo, o profeta Isaías, capítulo 31, 3, que mostra distintamente a diferença do homem e do animal. Porque tem gente que pensa que o animal é igual ao homem. Não é, irmão, pelo amor de Deus. Quando Deus criou os animais, Ele só disse haja e ouve. Fez alma vivente. Sim, mas é muito irracional. Não tem vontade própria, não tem intelecto. Agora o ser humano, diferentemente, Deus soprou sobre ele o seu espírito, que nos dá uma diferença, que nos dá vontade própria, emoção, intelectualidade, razão.
Isso é coisa que Deus fez em nós e só nós temos. Deus não soprou na narina de nenhum animal. Não pensa que ele pegou a zebra e soprou no narizinho da zebra. Não, ele passa e ouve zebra. E pássaros, etc. Homem não. O homem, o Senhor Deus soprou. Por isso que nós temos a intelectualidade, a razão, etc. Olha só o que diz Isaías 31:3. Mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Está vendo ele fazendo a diferença entre seres humanos e animais? Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado cairá, ambos perecerão juntos. Mas o que me chamou a atenção, e eu até grifei ali, é a distinção que o profeta Isaías faz. Os egípcios são homens, mas eles não são Deus. E os cavalos deles são carne, não tem espírito. Então tem que ficar claro isso, é nós que temos o espírito e a alma. Os animais não. O profeta, aliás, a Bíblia fala que a alma do animal é o próprio sangue dele. É isso que a Bíblia fala. Agora o ser humano não. O ser humano tem o espírito, porque Deus soprou sobre ele. O profeta Isaías, então, capítulo 31, versículo 3, estabelece definitivamente essa diferença. Que o que é o homem não é Deus, mas tem o espírito. E os animais não têm o espírito, é carne apenas. No trecho de Lucas, capítulo 24, versículo 39, olha só o que lemos. Um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus, quando apresentou para os seus discípulos, como ele entrou e a casa estava fechada, todo mundo achou que era um fantasma. Aí Jesus falou, olha, um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Então não precisa ficar espantados não, porque ele está com o corpo glorioso. Se Deus é espírito, e os homens também possuem sua constituição espiritual, então a verdadeira adoração é algo pertencente à parte imaterial do homem. Não é, então, por isso que ele fala, é o nosso textuário. Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores devem adorar em espírito e em verdade. Por quê? Porque é a parte material que comunica-se, então, com Deus. A parte carnal quer as coisas desse mundo. Olha, irmão, se der moleza para o seu corpo, ele quer morar aqui na terra, ele quer ficar só comendo, bebendo. A carne só quer coisa da terra. Sabe por quê? Porque ela vai virar pó. Por isso que o homem carnal quer fazer, porque sabe que vai virar pó. Só que você tem um espírito aí, que Deus soprou, que almeja, é o que o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus. Então, não sirva a carne, tenha discernimento para estar ligado ao Espírito de Deus. Vamos ver então agora a nossa lição. Feito esse comentário rápido do textuário. Primeiro tópico, o encontro em Samaria de duas preciosas lições. Então vamos perceber primeiro esse encontro. Primeiro, a Bíblia fala da necessidade do Senhor Jesus passar por Samaria. Havia outros caminhos? Haviam. Embora, como eu disse, se Jesus está em Jerusalém e precisa ir para Galiléia, Samaria está no meio. Mas havia outros caminhos, não especificamente para passar em Sicar. Poderia passar pela Via Maris, que era o caminho mais para o litoral. Mas no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4, é informado que era necessário que o Senhor passasse por Samaria. Então o Senhor deixava a Judeia, no sul, em direção a Galiléia, no norte. Para tal, ele vai atravessar a província da Samaria. Em hebraico hoje a gente fala Samaria, veio em português como Samaria, mas é Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade, devido à tensão que havia entre as pessoas ali, judeus e samaritanos, eles eram hostis, e essa história é longa, hein? Quem quiser entender um pouquinho qual era o problema entre os judeus e samaritanos, eu sugestiono para você uma obra fantástica, que tem mais de 1.900 anos, que é a história dos hebreus, do historiador judeu Flávio Joséfo. Ele vai trabalhar muito bem o que ocorreu, porque aconteceu tanta hostilidade entre judeus e samaritanos. Ele vai explicar como a cidade de Samaria rivalizou por muito tempo, tendo inclusive um templo
construído no Monte Gerizim, rivalizando então com o Templo de Jerusalém. Então, quem quiser estudar, dá uma olhada lá, pega o material do Flávio Joséfo, eu acho que é o material mais completo sobre essa questão, porque ele dá muito detalhe, inclusive vai explicar os muitos massacres das comunidades samaritanas que sofreram também naquele período. Então, apesar de evitar, os judeus evitavam entrar na cidade. Nós temos na Bíblia uma parábola que fala do bom samaritano, na verdade que ela é uma história, né? A Sociedade Bíblica resolveu dar esse título de parábola e ficou. Mas ele é uma história. Por quê? Porque cita regiões geográficas reais. Ele está falando o quê? Jericó e Jerusalém, 2 cidades reais. Então só pode ser uma história. Parábola é um certo homem saiu a semear um certo campo, num certo dia. Eu não sei quem é o homem, eu não sei quem que é o campo, eu não sei qual é a semente, eu não sei qual é o dia. É um conto alegórico, embora eu sei que todo dia alguém está semeando alguma semente. Então, apesar de retratar uma realidade, é metafórica, diferentemente de uma história, que tem elementos geográficos reais, como é o caso dessa história do bom samaritano. E, veja, ele vai pegar a figura do samaritano de novo, exatamente para contrapor o conceito judaico, que eles eram melhores do que os samaritanos, né, na percepção deles. Então, apesar de evitar entrar na cidade, devido a essa tensão étnica entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente, né, que era o encontro com a mulher samaritana em Sicar. Hoje chama Siquém, hoje, Sicar. Essa é uma propriedade que Jacó comprou quando ele esteve ali habitando com os cananeus, e ele deu de herança para José, o seu filho. Antes dele morrer no Egito, ele deixou essa região, por isso que ali tinha a fonte de Jacó. Esse encontro da mulher samaritana é extremamente emblemático. Bom, vocês viram que ele fala que era a hora sexta, meio-dia. Meio-dia foi o encontro na fonte. Ninguém vai tirar água meio-dia. É muito calor, muito sol. Mas como ela é uma mulher excluída socialmente, então ela vai no momento que ninguém está na fonte. E ela encontra com Jesus, e Jesus dialoga com ela. Todo mundo ficou espantado, os discípulos ficaram. E um dos motivos mais claros é porque os judeus não tinham por costume falar com mulheres. Eles, há 2000 anos atrás, eles entendiam que talvez a mulher não tivesse alma. Então não tinha muito sentido falar com uma mulher assuntos teológicos, e isso é o que eles pensavam naquele momento histórico. Segundo lugar, uma samaritana, uma mulher de uma etnia que havia conflitos, né? Uma coisa estranha. E terceiro lugar, uma mulher, na percepção judaica, de pecadora, né? Afinal de contas, ela tinha casado várias vezes e vivia uma vida meio irregular. Então existem muitos motivos. Em outras palavras, a história da mulher samaritana é uma das histórias mais lindas de compaixão, porque tudo conspirou para essa mulher não ter a oportunidade de encontrar o Messias. Mas é exatamente isso que Jesus faz. Ele vai à procura de quem se perdeu. Os sãos não precisam de médicos, são os doentes que precisam de médico. Isso é cristianismo. É em busca daqueles que se perderam. Então, ele está ali no versículo 6 e 7, fala que é a fonte de Jacó. Durante esse diálogo, essa conversa, Jesus abordou um assunto sobre o local adequado para adorar a Deus, né? Qual seria o local? Samaria, onde está o poço de Jacó, que é mais antigo, né? Porque esse era o argumento samaritano. Não, mas o nosso pai Jacó nos deu essa água, é um poço muito mais antigo do que o tempo que Salomão construiu lá. Dá uma diferença de quase 1000 anos. Então, em termos de antiguidade, o poço de Jacó é mais antigo. E, além do mais, a Torá não fala nada da eleição de Jerusalém. Pode ler o Pentateuco. Leia o Pentateuco. Verifica se lá tem alguma eleição de Jerusalém. A eleição de Jerusalém é após a construção do templo. Quando Deus se faz presente. E aí aparece 2 Crônicas, que vai falar, 7,14, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, buscar, se arrepender, então nessa casa, aí começa o que nós chamamos de imaginário sagrado de Jerusalém. Mas não tem. Para começar, quem mora em Jerusalém são os jebuseus. Se você pegar Gênesis 14, Abraão dá o dízimo para um príncipe jebuseu, que é
pelo menos em Gênesis 14, é o Melquisedeque. O Melquisedeque é o rei de Jerusalém, provavelmente uma cidade-estado, mas um cananeu que cria no Deus único. Tanto é que o próprio Abraão deu o dízimo para ele. Abraão era dizimista, irmão, eu já falei isso para você. Se Abraão fosse crente hoje, ele nunca entraria numa igreja que prega contra o dízimo. Essas igrejas que falam mal do dízimo, não é da fé abraâmica, porque Abraão era dizimista. Ah, mas ele deu dízimo dos despojos. Claro, era o que ele tinha na época. A Revolução Industrial só foi no século XVII. Hoje nós somos assalariados, naquela época não era assim. Então cada um dava o dízimo de acordo com a realidade da sua época. Mas você percebe o quê? A cidade de Jerusalém apresenta ali, só que não aparece como Jerusalém, aparece como Salém, Shalem, Shalom, Salém. Era o nome da cidade em Gênesis 14. Depois, quando Josué tem guerras para retomar a Terra Santa, Josué enfrenta o rei Adoni-Zedeque, de Jerusalém, Jebuseu. Mas quem vai tomar a cidade e consagrar a Deus é só Davi. Davi, através do seu capitão, né, Joabe, que vai capturar a cidade da mão dos jebuseus e vai transformar. Essa cidade não pertencia à tribo de Judá, Jerusalém pertencia à tribo de Benjamim. Jerusalém, uma cidade da menor tribo de Israel, de Benjamim. E eles vão tomar essa cidade e vão fazer a cidade de Jerusalém a capital do reino. E é a partir daí, por volta do ano 1000. Então hoje Jerusalém é a capital de Israel desde o ano 1000 antes de Cristo, há 3.000 anos. E aí se criou o imaginário, a partir do momento que o anjo apareceu na eira do Araúna lá, que é o Monte Moriá, e Davi foi lá oferecer sacrifício e comprou a área. Então, a partir daquele momento, começa todo o imaginário sagrado sobre a cidade de Jerusalém. Então, havia um embate teológico entre judeus e samaritanos de qual era o local que deveria adorar. Se é a Jerusalém ou se é a Samaria, Sicar. 1.2, a necessidade do ser humano. Enquanto estão brigando por uma questão geográfica, né? E isso foi muito presente no início do cristianismo também, se discutia muito, é válido a gente procurar os locais sagrados onde aconteceram as coisas, isso é válido? Então os pastores mais equilibrados diziam, é válido desde que você tenha aquilo apenas como um elemento a mais comprobatório, mas nós não dependemos e não precisamos da arqueologia e nem de um local sagrado para saber que Deus se fez carne. Então tem que ficar claro isso. A necessidade do ser humano, o encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Não foi um simples acaso. Sabe o que aconteceu? Jesus ia passando e aí encontrou a mulher samaritana. Não foi isso. Não é um acaso. Tá? Ele sabia que ele precisava desse encontro. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte do poço de Jacó, na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A hora sexta é meio-dia. Isso naquelas diferenças de cronologias judaicas. Né? Nós temos umas diferenças, hoje inclusive, se Deus permitir, eu quero explicar ali no Jardim Nova Europa, sobre o que significa o Yom hebraico. Porque a pessoa fala, mas se Jesus ficou um pedaço da sexta-feira, o sábado todo e um pedacinho do domingo, então não dá 3 dias, 3 noites. Porque você não conhece a percepção judaica do dia, que é o Yom. Que eu vou explicar, se Deus permitir, nessa noite, a partir das 18 horas. Então a mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do mestre. Qual? Dá-me de beber. Jesus falou para ela, dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou um diálogo com o Senhor. Ela também ficou surpresa, né? Porque ela falou, sendo tu judeu, você pede água para mim? Até ela mesma achou estranho, né? Então, ele propôs uma água para ela, uma água que duraria para sempre, né? Que ia jorrar eternamente. O que nosso Senhor Jesus ofereceu, então, a essa mulher samaritana, era um tipo de água capaz de mudar a vida dela. Sabe que a água, na Bíblia, significa pureza. É o símbolo do Espírito Santo, é o símbolo da palavra de Deus, a água.
Tá? Então, quando Jesus fala para Nicodemos que ele tem que nascer da água do Espírito, não é batismo aquilo lá não, viu, irmão? Tem irmão que fala, irmão, você vê, Jesus mandou Nicodemos batizar, não foi isso que ele mandou. Jesus falou para ele que ele tinha que nascer da água e do Espírito. A água ali é a palavra de Deus que liberta, é a palavra. Por isso que você tem que ler a Bíblia, irmão. Você tem que aprender a todo dia, nem se for para ler um único versículo da Bíblia, porque a Bíblia é palavra santificadora, é água purificadora. Então leia a Bíblia, tenha compromisso de todo dia, tira um momento para você ler a palavra de Deus, nem se for para gravar um versículo, porque ele vai produzir vida no seu coração. A Bíblia é o único livro digno de ocupar a mente e o coração do ser humano. Então, procure, eu vejo muitas pessoas com uma fragilidade hoje assustadora, porque elas acordam, aqui não tem, irmão, mas por aí, a primeira coisa que a pessoa faz na hora que ela acorda é consultar o celular dela, ver as notícias. Aí já pega uma notícia mal aqui, já fica nervosinha, já estraga o dia, é a maior tribulação. Inverte. Você acordou, dê graças a Deus, e depois da sua higienização, pega a Bíblia. Leia a Bíblia, leia o Salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai ter um dia de vitória, de bênção, um dia profético de vitória, irmão. Depois você vê seu celular. Agora você acorda no meio da noite, fica vendo celular. Isso é escravidão, irmão. Sofrimento. Vai ter doenças psicossomáticas. Fica enfiando coisa na cabeça. Priorize a palavra. Palavra de Deus são águas purificadoras. Você vai ser santificado. Você vai ter sensibilidade espiritual para ser um ser humano melhor. Esse é o tipo de água que Jesus quis dar para a mulher samaritana. A água que produz vida. Aqui encontramos então a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus. E por isso devemos aproveitar cada oportunidade para compartilhar dessa água da vida. Tem gente que acha que não precisa de Deus. Até que ele passe por um momento de pós-morte. Sabe? Quando passa, aí torna-se teísta, né, rapidinho. Tá? Porque as pessoas não sabem o que esperam do outro lado da vida. Então é importante nós termos temor de Deus. 1.3. O lugar de adoração a Deus. Dando seguimento então ao diálogo, à conversa, a mulher samaritana vai questioná-lo sobre onde que deveria adorar. Vocês, judeus, falam que é no monte de Jerusalém, onde está o templo, onde Herodes tinha construído um complexo do templo, que era uma das maravilhas do mundo antigo. Pensa numa estrutura extraordinária. Ali, o Herodes tinha feito um levantamento de pedras ali no Monte Moriá, uma coisa fantástica na esplanada, e construiu um templo suntuoso, dedicado a Deus. Ou era no Monte Gerizim, que é aquele monte lá, lembra o Monte Gerizim? Que era o Monte das Bênçãos, que Josué falava, né? O Gerizim e o Ebal, né? Que é o da maldição. Nesse diálogo, então, a samaritana procura entender o local apropriado. Ela tem vontade de servir a Deus. E ela quer saber qual é o local que ela deve adorar. Qual é a resposta do Senhor Jesus à pergunta da mulher samaritana? Qual é o local geograficamente correto para eu adorar a Deus? A santa cidade de Jerusalém, onde está o templo de Deus, ou o poço de Jacó, o monte Gerizim? E como eu devo cultuá-lo? Qual é essa adoração? Não seria então exclusiva mais para o judaísmo, nem para os samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus, ele deveria ser feito então ao Pai, em espírito e em verdade. Quer dizer, quebra todos, então, os paradigmas da religiosidade humana. Aqui nós encontramos uma segunda lição valiosíssima. O verdadeiro culto, a verdadeira adoração, ela é espiritual. Ela vai além das projeções humanas, dos ritos humanos. Não se limita num local específico. Não se reside na capacidade humana de fazer cerimônias elaboradas. Por quê? Porque é em espírito e em verdade que se cultua a Deus.
Segundo tópico da nossa lição, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Adoração. Ao afirmar que ele ofereceria então a água viva para quem tem sede, Jesus está falando então que a pessoa teria sempre aquela alegria espiritual de servir a Deus interiormente. João 4,14. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. É uma espiritualidade contínua. Assim, à luz das suas palavras, nesse capítulo 4, a verdadeira adoração a Deus não era mais um local geográfico onde eu tinha que me preparar para ir adorá-lo, como os judeus fizeram, né? Na quinta-feira que antecedeu a Páscoa judaica, eles tinham que fazer a preparação. São pelo menos 6 passos para a preparação, que eu vou trabalhar isso ainda hoje à noite para os irmãos. São 6 passos que eles tinham que se preparar para estarem preparados, né? Por isso que fala a festa da preparação para celebrar a Páscoa judaica. Mas não está mais ligado a essas regras, a esses rituais religiosos e humanos. A presença de Deus já não se restringe a uma geografia sagrada, a uma área especificamente, mas ela está presente então em todos os locais, em todos os momentos, a todos que com coração sincero possam glorificar o nome do Senhor. Mais do que então uma adoração formal, ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. João 4,24. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. 2.2. Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar então Jesus sobre o local da adoração, se é Jerusalém ou o poço de Sicar, no Monte Gerizim, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender o ensino do Senhor Jesus sobre o que é o culto verdadeiro. O Senhor Jesus, então, por si só, o Senhor Jesus é a base dessa adoração genuína. E é importante nós lembrarmos a questão da morte expiatória no Calvário e o sepulcro vazio. Após a morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para os cristãos glorificarem o nome do Senhor. Os cristãos não têm um dia, que nem no judaísmo, que tinha o sabate, que é o sábado. Então, os judeus, no sábado, eles guardavam, ou seja, não podia fazer nenhuma atividade. Embora o sábado, eu sei que muita gente coloca o sábado como sendo uma coisa assim, fora do normal, mas se você ler, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 7, por exemplo, Jesus fala algo aqui, põe a circuncisão acima os judeus colocavam a circuncisão acima do sábado. Olha, por exemplo, João capítulo 7, versículo 22. Olha o que ele diz: pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Então, quebrava o sábado. Os judeus quebravam o sábado. Se uma criança nascesse e o 8º dia fosse o sábado, que era o dia da circuncisão, circuncisão era superior ao sábado. E olha que circuncisão nem está nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos está lá o 4º mandamento, que é o sabate, o sábado. Lembra do dia do sábado para santificar. No entanto, a circuncisão, que nem está nos 10 mandamentos, era superior ao sábado. Tanto é que para cumprir a lei de Deus, se quebrava o sabate. Se quebrava o 4º mandamento do 10º mandamento. O que significa isso, irmão? Que sábado é um mandamento cerimonial. É apenas uma cerimônia. Porque se não fosse uma cerimônia, jamais poderia ser quebrado. Por quê? Nenhum conceito moral pode ser quebrado. E dos 10 mandamentos, 9 são conceitos morais. Só o sábado que é cerimonial. Por isso é o sábado que pode ser quebrado. Por exemplo, você não pode ter outro Deus. Isso é um conceito moral. Você não pode assassinar alguém. Isso é um conceito moral. Você não pode roubar. É um conceito moral. Não pode adulterar. E o sábado pode quebrar? Pode. Está aqui, ó, pela circuncisão se quebrava o sábado. Por quê? Porque o sabate não é um conceito moral. É um conceito
religioso, ritual. Por isso que era quebrado. E aqui em João, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Ou seja, quebra um conceito que só pode ser cerimonial, porque se fosse moral, jamais poderia ser quebrado. Então, essa ideia de guardar um dia está presente no judaísmo, não está presente no cristianismo. O cristianismo não tem um dia para guardar. Não. Por quê? Para começar, quem que é o nosso sabate? Jesus. Jesus que é o nosso descanso, Jesus que é o nosso sábado, nós descansamos em Jesus. E o domingo, irmão? O domingo é um dia simbólico. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana, então os cristãos começaram a se reunir para cultuar a Deus. Mas você pode adorar a Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Todos os dias são abençoados por Deus. Até porque, você me garante que hoje é domingo? Você tem coragem de falar para mim que hoje é domingo mesmo? Ou pode haver algum probleminha na nossa cronologia? Claro que pode. Então abra o olho, irmãozinho. Não vai querer pegar dias, semana, como a Bíblia condena. A Bíblia condena o uso de semanas e dias. Paulo, falando aqui para os irmãos de Colossenses, ele fala isso, ele chama atenção aqui para que nós não sejamos escravos dessas coisas, mas que nós tenhamos compromisso com Deus. Deixa eu ver aqui o versículo para passar para os irmãos. Então não podemos ficar dependentes de situações humanas, achando que por causa de um dia, ou por causa de um sábado, ou da lua nova, né, a pessoa está aqui em Colossenses, não estou achando o versículo, aí daqui a pouco, a hora que a gente achar, a gente lê com os irmãos. Né? Mas Paulo fala explicitamente, ninguém vos domina. Está aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Porque ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Que ninguém venha te condenar por causa disso. Não, você tem que guardar sábado, você tem que guardar. Para de bobagem, que ninguém vos condena. Sabe por quê? Porque tudo isso é sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém, irmãos? Então, todo dia é santo. Nós temos essa tradição de reunir no domingo, porque simplesmente foi o dia que Jesus ressuscitou, e aí os cristãos acolheram essa data. Mas nós não temos aquele espírito, como os guardadores de sábado têm, de querer guardar um dia como sendo... Até parece que Deus realmente descansou, né, irmão? Acho que ele ficou muito cansado depois de 6 dias de ter trabalhado muito, né? Deus deve ter ficado muito cansado, aí descansou no 7º dia. Até parece, né, irmão? Claro que ele está fazendo isso por causa dos seres humanos. Os homens precisam descansar. Deus não se cansa. O Eterno não se cansa. Nem precisa de descansar. Mas ele fez isso por causa de mim e de você. Para a gente não trabalhar que nem sociedades materialistas fazem, trabalhando até exaustão e tendo problemas seríssimos. Então nós temos que ter um dia de descanso. Isso é saudável, graças a Deus. Mas não como princípio religioso. Não faça isso, porque todos os dias são santos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro, irmão, todo ano eu levo um grupo para Israel. Se Deus permitir agora, em novembro, nós vamos levar uma equipe grande, muitos irmãos vão conosco. Nós vamos fazer esses caminhos. Eu vou mostrar para os irmãos onde que Jesus foi julgado, lá na Fortaleza Antônia. Está lá as pedras originais da época de Jesus, com os jogos romanos. Vou mostrar, nós vamos ler na Bíblia, vou mostrar para os irmãos o Monte Calvário, nós vamos lá, nós vamos orar, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus, no jardim do túmulo, onde está o túmulo vazio de Jesus. Não há problema nenhum, é bênção, se você quiser ir, você dá tempo de você ir ainda. Mas nós não adoramos isso não, irmão. Isso só fortalece a nossa fé, é um privilégio, é uma bênção. Mas nós não podemos ir lá, querer, beijar a terra, isso já é espantoso, hein, irmão? Já vem querendo pegar uma pedrinha. Que história é essa? Não, irmão. Eu até acho meio estranho aqueles irmãos que enchem o vidrinho com água do Rio Jordão. Porque isso é bom, só quer guardar a água do Rio Jordão, né? Não tem problema nenhum. Mas se for para você tomar um golinho, não faça isso. Porque aquela água lá não é nem tratada, hein?
Eu morei ali pertinho. Eu morei numa região chamada Afkin. Fica a 15 minutos da região ali, aquela região chama Jordan Valley. E a água não é aquela água não é tratada, é do Rio Jordão, irmão. Pelo amor de Deus, aí a pessoa vai lá com a garrafinha, enche, depois toma um golinho. Olha que fraqueza. É porque Deus tem misericórdia da pessoa, né? Mas não pode, tá? Bom, então, embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam ter grandes significados por si mesmos, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção de geografia sagrada, irmão. Claro que é uma alegria. Eu lembro da minha mãe, a irmã Maria, provavelmente ela está acompanhando. Uma das coisas que me chamou muita atenção, eu tive a oportunidade de levar meus pais para Israel, e eu lembro que minha mãe e meu pai estavam no lago de Genezaré, no barquinho. Nós estávamos no barquinho, e eu vi a alegria da minha mãe ali, glorificando a Deus. Por quê? Porque ela sempre tinha lido a Bíblia, sempre tinha lido a passagem do Mar da Galileia, e agora ela estava vivenciando aquele momento. Então é uma emoção de glorificar a Deus, de agradecer a Deus, mas é isso só, irmão. Nada além disso, né? Nós precisamos ter o quê? Equilíbrios emocionais e espirituais também. Do impacto da obra de Jesus, efetuada 2000 anos atrás, há 2000 anos atrás, irmãos, a pedra foi removida. Há 2000 anos atrás, o anjo disse, ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Jesus está vivo, ele continua mudando a nossa vida, mudando a nossa visão. Jesus continua sendo o Salvador. Jesus está vivo. Graças a Deus, isso é Páscoa, isso é ressurreição para nós. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar, não importa. Sempre que participamos, então, da ceia do Senhor, essa memória permanece viva. Graças a Deus. Hoje, se Deus permitir, eu vou explicar também essa transição da Páscoa para a Santa Ceia nessa noite, ali no Jardim Nova Europa. E para nós encerrarmos a adoração bíblica. Bom, 3.1, o conceito bíblico de adoração. Bom, vamos lá. Na língua hebraica, a expressão adoração é Rishtahavá. Rishtahavá é adoração. Esse é um conceito hebraico. Bom, o que ele significa? Manifestar um temor reverente, admiração, respeito, que tem a ver com as características da adoração. O grego, nós temos outras duas palavras, latreia, que veio para o latim, latria, e o proskineu. São duas palavras também da adoração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez muitos aqui não saibam, mas às vezes a gente fala que o católico é idólatra. Aí ele fica chateado. Ele fala, não, eu não sou idólatra. Por quê? Porque a adoração no catolicismo é piramidal. Como é que funciona a adoração no catolicismo? A cabeça da pirâmide é a latria. A latria é a adoração a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aí na metade da pirâmide tem uma coisa que eles chamam de superdulia, que seria uma devoção exagerada à Virgem Maria. E a base, que estão os anjos e os santos, chama dulia, que seria a veneração. Esse é a pirâmide da adoração católica. Isso não tem na Bíblia, é uma invenção, é uma tentativa de tentar dizer que não são idólatras. O problema, como que você vai avaliar se a pessoa está na dulia, na hiperdulia ou na latria? Como seria isso? Então a pessoa entra, tem a imagem do Santo Antônio, ali é dulia, hein? Então seria mais ou menos assim, aleluia, bem fraquinho. Aí está lá a imagem da Virgem Maria, porque aí é hiper, aleluia, né? E aí a hora que você visse Jesus, você saía pulando, glória a Deus, porque aí seria latria. Não dá para você separar isso. O que a gente vê no mundo, infelizmente, são as comunidades católicas fazendo um verdadeiro show de procissão para imagens de escultura. E apelidam isso de idolia. Mas, na verdade, isso sim é latria. Por isso que a gente fala que vira tudo uma idolatria, idolatria, uma adoração de ídolos. Porque, infelizmente, se confunde. Eu até acho que deve existir algum católico que consiga fazer essa separação. Mas eu acho muito improvável, sinceramente. Mas a língua grega fala de latria e de proskineu. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve a outrem. Por sua vez, proskineu significa adorar, ou ato de adoração. Então, no diálogo com a mulher samaritana,
Jesus usou o termo grego proskineo, adorar. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se, exaltá-lo, glorificá-lo e reconhecer que Ele é tudo. 3.2, adoração como ato de rendição. Bom, então o conceito de novo proskineu do grego do Novo Testamento. Originalmente é a noção de beijar ou de dobrar os joelhos, prostrar-se com a testa em submissão. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado, proskineu, e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e a superioridade do Senhor. E para fechar, a adoração como um ato sagrado, um culto sagrado, um serviço sagrado. Esse é um ato espontâneo, e é isso que eu falo, irmão. Sabe por que eu não acredito na predestinação? Definitivamente. Porque se você fosse predestinado para adorar a Deus, você não adora de verdade. De jeito nenhum. Você foi obrigado, você está aqui porque você é obrigado. Agora, se você tem um livre-arbítrio, você está aqui espontaneamente. Esse é o ato que Deus requer de nós. Estão vendo a diferença? Uma coisa é você ser forçado. Você é obrigado a adorar. Igual aqueles irmãos, pega a mão não sei de quem, abraça, fala. Você está sendo obrigado. Eu quero ver você espontaneamente, porque o Espírito Santo tocou em você. É isso que Deus requer de nós, espontaneidade. Porque eu estou aqui, irmão, porque eu amo Jesus. Ninguém me obrigou. Pensa, pastor, mas tem que estar. Não, eu tenho prazer, eu gosto de estar aqui. Eu sinto falta quando não veio. Porque eu amo a Deus, eu quero servir a Deus. Quando eu oro lá de madrugada, lá na minha casa, ou lá na igreja, eu falo para Deus, Pai, eu te amo, eu estou aqui voluntariamente. Não pensa que alguém me forçou, não, está aqui. Não, irmão. Você tem que ser um adorador, reconhecer a soberania de Deus. O Pai te ama, Ele te guarda, Deus te protege. Então sirva a Deus com alegria, com espontaneidade. Venha para o culto com alegria. Não, já vim na escola dominical, já cumpri minha obrigação. Para com isso, irmão. Em nome de Jesus, venha para adorar a Deus. Deus é digno da sua adoração. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Agostinho de Hipona, há 1600 anos, disse, ó Deus, Tu nos criaste para Ti mesmo, e a nossa alma só encontrará repouso quando voltares para Ti. É o salmista, a minha alma tem sede de Deus. Você quer ter paz, alegria? Se dedique a Deus, adore a Deus, que você vai ter essa alegria. Assim, o serviço que nós prestamos a Deus, Ele cumpre esses propósitos em nós. E Ele exige, então, essa adoração verdadeira, a adoração viva. É uma entrega, então, completa, graças a Deus. E uma experiência interior de adoração, né? Isso é uma coisa, o Salmo no número 142, ele fala, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? É uma coisa maravilhosa, né? Você ter prazer em servir a Deus. Bom, nós focamos então nesse estudo, as práticas de adoração, e o capítulo 4 do Evangelho de João revela essas valiosas mensagens. Duas importantes. Primeira, que todo ser humano possui necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus, a minha alma tem sede de Deus. E a segunda, em Jesus, a verdadeira adoração surge com um movimento que brota do nosso coração, do nosso interior. Tudo isso resulta de uma experiência gloriosa com o nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Que você tenha uma semana abençoadíssima, que você possa vir adorar a Deus nessa noite, servir a Deus de todo o seu coração. Essa é a vontade de Deus, que o nosso culto seja o culto vivo, graças a Deus. Mais uma vez, eu vou pôr aqui, para quem tiver interesse, ainda dá tempo de você viajar comigo para a Terra Santa, em novembro, segunda quinzena de novembro de 2025, se Deus permitir. Tira uma foto aí, ó. Se quiser eu te mando, manda por WhatsApp, eu te mando o roteiro. É uma bênção, 9 dias, só Israel. Graças a Deus. E se Deus nos permitir, olha que lição maravilhosa, irmãos. Próximo domingo, dia 27 de abril, último domingo do mês de abril. Jesus, o pão da vida. Amém, irmãos? Muitíssimo obrigado.